Oi pessoas, seguimos de longe e com muitas saudades, e hoje nós partiremos lá para as páginas 128 e 129, tá? Para a atividade 23, falando sobre números racionais, mais especificamente sobre as frações, queridas frações. Então, para fazer essa atividade, nós vamos precisar entender que a fração é uma representação de uma parte em relação a um todo. Então, como no exemplo que a gente vai ver lá no livro daqui a pouco, a fração 3/8, que dividimos uma quantidade em 8 partes e só usamos 3, tá? Além disso, é importante que esse 3 nós chamamos de numerador, enquanto o 8 é o denominador. E leremos sempre 3/8. Sabendo dessas informações agora, vamos para a atividade do caderno de trilhas. Bom, turma, a atividade 23 começa aqui no finalzinho da página 128, então tem essa parte aqui que eu vou explicar para vocês, como eu expliquei agora há pouco, tá? E depois a gente vai ler estes problemas, tá bom? Então aqui a gente vai fazer algumas ilustrações dos desenhos bonitinhos. Então vou dar um zoom aqui desse lado para a gente enxergar melhor. Então vamos ler, né? A gente vai falar de números racionais, no caso é ótimo. No caso, a fração, tá? Então nós temos aqui a fração 1/2, tá? A fração 3/8 e a fração 7/10, tá? São números racionais representados na forma fracionária. Forma fracionária, fração, tá? Então olha só, na ilustração a seguir, o número 3/8 indica uma relação entre a quantidade de partes iguais, 3 partes iguais, que foram utilizadas na confecção de uma toalha, a partir de um tecido que foi dividido em 8 partes. Então percebam, o número 3 é a quantidade de pedaços que eu vou usar. O número 8 é a quantidade de pedaços que eu cortei a toalha. Então lembra sempre disso. Toda fração ela tem essa característica. O número de baixo é a quantidade de partes que eu vou cortar. O número de cima é a quantidade de pedaços que eu vou usar. Tá? Isso, por exemplo, aqui. Então nessa fração que eu estou circulando aqui agora, eu tenho 1/2. Então eu vou dividir, por exemplo, uma barra de chocolate em 2 partes e vou comer uma só. O 3/8 está explicado aqui, ó. Imagina só, a toalha tem esse comprimento aqui, certo? Ela foi cortada em 8 pedaços, só que nós só vamos usar esses 3. Os 5 eu vou guardar para outro momento, tá? E aí em toda a fração a gente sempre chama o número que está em cima de numerador e o número que está embaixo de denominador, tá? Guarde essas informações que a gente vai usar agora. Então virando agora aqui para a página 129, vamos ler e vamos entender, tá bom? Represente as situações por meio de um desenho, de um esquema, de uma ilustração. Então vai ficar a critério de vocês, tá bom? Então, vamos analisar então aqui a situação. Usei 2/5 de um tablete de chocolate para fazer um doce. Bom, gente, vamos tentar imaginar. 2/5, tá? Se eu tenho 2/5, o numerador, que é esse primeiro valor, o número de cima da fração, é 2. E o quinto está dizendo que o denominador é 5, tá? Então aqui o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar, vou até escrever aqui para vocês, ó. Desenhar a barra, o tablete, e repartir, tá bom? Então, vocês vão fazer um tablete de chocolate, vocês vão desenhar, fazer um desenho mesmo, tá bom? E vão quebrar essa barra em 5 partes e vão só circular dois desses pedaços, tá bom? Então, a fração 2/5, vou colocar aqui a fração numérica, 2/5, tá bom? Bom, vamos seguir então aqui, ó. Ontem, devido à chuva, faltaram 2/5 dos alunos do sexto A, tá? Então aí, como vocês podem fazer isso? Então vocês podem fazer uma representação da sala de aula. Tá? Da sala. E nessa representação, vocês vão colocar, de novo, a mesma fração, ó, 2/5, 2/5. Vocês podem colocar da seguinte forma. Vocês podem colocar 5 fileiras e pintar 2. Certo? Dica minha. Molezinha, tá? Então imagina que é a sala do sexto ano, pode ser o sexto A, B ou C, enfim. E aí vocês vão fazer a representação por fileira, beleza? Item C, aí eu quero ver.
essa daqui vocês vão ter que usar a cabeça e pensar como vocês dividiriam igualmente, tá? Então vocês vão desenhar 2 barras de chocolate, tá? Você tem 2 barras. Só que você tem que repartir essas 2 barras iguais entre a Andrea, o Bruno, a Karina, o Danilo e o Edson. Então como é que vocês cortariam isso para cada um ter uma mesma quantidade de chocolate? Então essa daqui eu vou deixar vocês pensarem, tá? E façam um recorte. Pode fazer por tentativa e erro, pode parar e pensar. Então cortem as barras iguais, tá bom? E no item D, na última, em uma gaveta existem 2 pares de meias brancas e 3 pares de meias pretas. Como não quero acordar meu irmão, retiro da gaveta no escuro um par de meias. Qual é a probabilidade de que seja um par de meias brancas? Difícil essa, hein? Então olha só. O que nós temos aqui é uma mistura de fração com probabilidade, tem tudo a ver, tá? Por quê? Nós temos que pensar no total, tá? Nós temos 2 pares de meias brancas e 3 pares de meias pretas. Ou seja, no total nós temos 5 pares. E aí ele está perguntando qual é a probabilidade de tirar as meias brancas. Ou seja, eu tenho 2 pares de brancos. 2 pares de brancos. Como é que eu responderia então esta pergunta? Como é que eu montaria essa probabilidade? Eu tenho 2 opções, um total de 5. Certo? Então qual é a probabilidade? Eu tenho 2 chances em 5. Então eu quero que vocês pensem com base nisso, 2 chances em 5, e represente aqui a fração com base nisso. 2 chances em 5, certo? 2 chances em 5. Opa, ninguém viu nada. Beleza? Façam aqui a probabilidade e escrevam bonitinho para mim, tá bom? Aguardo então as dúvidas de vocês e mandem as dúvidas, mandem as respostas. Então agora com vocês, é só responder essas atividades, as 2 páginas, clicar em entregar e não esqueça de tirar foto. Nos vemos na próxima atividade. Até mais!